eu já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo e repercutir um assunto que foi abordado aqui nas notícias da Metrópole de Campinas, quando a gente falou da taxa de ocupação de leitos de UTI infantil. Essa preocupação chegou também aqui para os parlamentares, né? Chegou sim. Importante lembrar que a gente tem a Comissão de Política Social e Saúde aqui da Câmara Municipal, que está atenta aos números apresentados recentemente, inclusive com a possibilidade de dias chegarmos perto dos 100%. E durante a 20ª reunião extraordinária, vereadores membros da Comissão de Saúde falaram sobre a questão e o presidente da Câmara também. A Central Reguladora de Vagas, o CROSS, ela pratica o leito zero. Cidades com menos recurso encaminham os pacientes para cidades com mais recurso, mesmo não tendo a disponibilização desses leitos. Então, Campinas acaba recebendo pacientes de outras cidades, mesmo a gente não tendo leito. Então, é importante que a gente contextualize isso, porque o dimensionamento para a nossa cidade, muitas vezes, ele atende à nossa demanda. Temos aí alguns fatores que fizeram com que isso, né, chegasse na situação atual. Por exemplo, nós temos aí a reforma do CAISM, né, que é o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Ele está em reforma, e isso impacta também as nossas ofertas de vagas. Nós temos também muitas parturientes, muitas gestantes que tiveram partos prematuros, partos esses decorrentes de infecções de urina, corrimento vaginal não tratado. Então, infecções de urinas que não são tratadas, elas podem levar a um trabalho de parto prematuro ou prematuridade, crianças que nascem antes do tempo e requerem, né, um atendimento especial, uma atenção especial para que essas crianças não venham morrer. Então, isso impacta diretamente na nossa rede pública, na oferta desses leitos, né, para as crianças. Vereador Paulo Haddad, penso que a Comissão de Saúde, sim, deve fazer a moção, como Vossa Senhoria, o presidente da comissão, deve encabeçar esta moção e já encaminhar para que na segunda-feira a gente passe esse documento às mãos do governador do estado, que precisa tomar uma providência urgente de apoio, de auxílio ao município de Campinas nesta questão das UTIs pediátricas e das UTIs neonatais. O governo do estado, quando planejou a reforma do CAISM, talvez não tenha pensado, se preparado adequadamente para esta sazonalidade, e Campinas está em colapso, né, infelizmente, na disponibilização de leitos de UTIs neonatais. E como presidente do Parlamento Metropolitano, nós também vamos fazer gestão junto ao governador para que ele destine recurso para mais leitos para toda a cidade da região metropolitana de Campinas, como nós fizemos isso na pandemia, porque não é possível Campinas ter 100% dos leitos ocupados, entendeu? Das UTI neonatal. Então, nós vamos estar fazendo essa reivindicação e eu convido todos os vereadores a, junto lá, estarmos fazendo, vai ser lá no IAC, das 8 às 14 horas. Mirna, a gente continua com a 20ª reunião extraordinária, agora com a vereadora Paola Miguel, que repercutiu, infelizmente, mais um caso de racismo na cidade. O caso aconteceu no último fim de semana em Campinas, quando uma mulher de 28 anos, que estava em um shopping da cidade, ao entrar no playground para brincar com a filha de um amigo, ouviu de uma outra mulher que o local estava, abre aspas, cheio de preto. A mulher acusada de cometer o crime de injúria racial chegou a ser presa em flagrante, mas foi liberada após pagar uma fiança de R$ 1.500. A vereadora Paola Miguel falou do caso na tribuna virtual e se solidarizou com as vítimas de racismo. Isso, né, vereadores e vereadoras, demonstram como que esse discurso de ódio, justamente por conta da cor da pele de alguém, está cada vez mais acerbado na nossa sociedade. E as pessoas não têm vergonha de falar isso. As pessoas, elas admitem esse tipo de coisa, independente se isso é um crime ou não.
E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa começar a ter leis mais duras para que esse tipo de ação, esse tipo de violência que nos atinge enquanto adultos de uma maneira, mas que atingem as crianças gerando traumas que a gente não consegue calcular, a gente precisa parar de ter esse tipo de atitude das pessoas. As pessoas precisam entender que isso é um crime, que isso, essa ofensa, né, essas piadas, essa forma de lidar, né, esse preconceito que as pessoas têm, elas geram traumas de formas infinitas para as crianças. E por isso que é tão importante a gente pensar em projetos como o que a gente aprovou nessa casa na segunda-feira, uma infância sem racismo. Então, eu me solidarizo a analista de recursos humanos e principalmente com a criança que ela brincava naquele momento e dizer que essas pessoas, né, esse discurso de ódio que vem surgindo de forma exacerbada, cada vez mais elas vão encontrar punições justas que façam com que elas não tenham mais a certeza da impunidade. Gabriel, a gente fala agora sobre as discussões e votações que aconteceram dos projetos. A gente começa com um na área da educação. A proposta de autoria do prefeito, ela foi aprovada de forma definitiva por 24 votos favoráveis contra 6 contrários. Durante a 20ª reunião extraordinária, houve assim um grande debate em cima dessa proposta. A gente lembra que ela prevê uma reforma administrativa na FUMEC, que é a Fundação Municipal para a Educação Comunitária. O objetivo é atualizar o quantitativo de cargos efetivos e, em comissão, a reestruturação administrativa da instituição, criando 2 cargos de orientador pedagógico, 1 cargo de engenheiro civil, 5 cargos de agentes administrativos e 10 cargos de professor substituto de educação profissional. E extingue ainda 55 cargos de professor de educação profissional em virtude da reorganização da jornada dos professores. Ficar sob a responsabilidade da FUMEC a ação de construção, reforma dos equipamentos públicos municipais, garantindo maior agilidade e celeridade nesses processos, assim como na aquisição de tecnologias. O professor Tadeu disse que as metas colocadas pelo Plano Municipal de Educação, que envolve zerar o déficit de educação infantil, ampliar o número de escolas com educação integral, se soma a que é uma necessidade, que é diminuir a defasagem de aprendizagem provocada por conta da pandemia, o ensino à distância, essas coisas todas. Então, a Secretaria de Educação vai se concentrar nessas atividades e para zerar a educação infantil, você precisa construir novas unidades. Para você ampliar o número de escolas em tempo integral, você precisa construir novas atividades e a FUMEC pode ajudar a agilizar esses procedimentos, né? E fazer com que a Secretaria Municipal de Educação se concentre naquilo que é a sua essência, que é cuidar do modelo, plano pedagógico, capacitação dos professores, garantir a qualidade da educação, do ensino, educação infantil e fundamental para os nossos munícipes. Também, em segunda votação, foi aprovado o projeto que institui em Campinas o uso da bengala verde como instrumento auxiliar de orientação, apoio e mobilidade para identificação de pessoas diagnosticadas com baixa visão. O autor do projeto, o vereador Carmo Luiz, e o relator da proposta, o vereador Cecílio Santos, falaram da importância da matéria. E essa diferenciação é importante para a população entender, porque eu já vi muita gente criticando, falando, olha, o sujeito usa bengala, mas ele não é cego, porque ele está se aproveitando, né, da oportunidade. Não, ele não está. Às vezes a pessoa tem realmente a necessidade do uso, ele tem baixa visão, e isso é muito importante para a sociedade. Inclusive, o apelo para que a Secretaria de Saúde, as demais secretarias, né, e o próprio governo, sendo aprovado, sancionado, esse projeto de lei, possa divulgar, né? Porque
as pessoas, às vezes, sofrem preconceitos porque os outros não entendem, a população não entende. Então, quero cumprimentar mais uma vez o vereador Carlos Luiz pela matéria e dizer que, como relator, me sinto honrado de ter sido relator nesse projeto de lei e que atende, sem dúvida nenhuma, um grande número de pessoas na nossa cidade que necessitam deste instrumento. O vereador Cecílio Santos, como relator e agora falando, deu uma noção do que se trata, porque quando nós falamos de um projeto Bengala Verde, parece uma coisa meio fantasiosa, meio fora do padrão social, mas o maior problema que nós temos observado, senhor presidente, é com relação ao preconceito das pessoas que usam bengala, muitas vezes, como um instrumento, um meio a mais de locomoção e evitar acidentes ou coisas desse tipo, e muitas vezes essas pessoas são justamente como o vereador falou, as pessoas ainda não compreendem. Então é necessário, sim, que nós aprovemos essa lei e, mais importante, que a prefeitura divulgue isso. Já em primeira discussão, foi aprovado por 20 votos contra 6 o projeto de autoria do prefeito que autoriza a prefeitura a celebrar um convênio com a Desenvolve São Paulo, que é a agência de fomento do estado de São Paulo, numa operação de crédito de 80 milhões de reais. O objetivo é destinar esses recursos à infraestrutura viária, urbana, mobilidade urbana, obras de drenagem, construção e reformas em prédios públicos. Essa matéria agora vai passar pelas comissões de mérito e, se receber parecer favorável, pareceres, ela volta então ao plenário para ser discutida em segunda discussão. A votação completa você encontra lá no site www.campinas.sp.leg.br. Agora, Mirna Abreu, a gente repercute um projeto de lei que foi aprovado aqui no Legislativo em primeira e segunda discussão e que foi sancionado pelo prefeito. Olha, a gente tem aí uma luta para quem é da proteção animal em Campinas, que agora pode comemorar, porque a cidade vai passar a ter um ambulatório móvel para o atendimento aos animais. A proposta é de autoria do vereador Permínio Monteiro, que foi sancionada, e você confere agora no Agora é Lei. Agora é lei. Mais uma proposta do vereador Permínio Monteiro em prol da causa animal foi sancionada e publicada no Diário Oficial no dia 8 de abril. Se trata do Ambulatório Veterinário Móvel de Campinas. Esse projeto de lei, que foi aprovado aqui na Câmara e sancionado pelo prefeito, é um projeto de 2019, desde o primeiro mandato. E hoje é uma realidade na cidade de Campinas, o Ambulatório Veterinário Móvel, onde vai fazer os atendimentos gratuito pela prefeitura, com 2 ônibus circulando a cidade em bairros periféricos, onde as pessoas não têm condições de pagar uma consulta preventiva, fazer uma vermifugação com o seu animal, né, com o cachorro ou gato, e fazer ali aquela consulta preventiva. Isso daí traz um benefício muito grande, principalmente para as pessoas que não têm condições de pagar uma consulta veterinária. Então, hoje é uma realidade na cidade de Campinas, a primeira cidade do país a ter um ambulatório veterinário móvel, e é uma grande conquista para a causa animal. Estou sempre elaborando projetos de lei que favorecem a questão animal, a proteção animal, a crueldade animal, a conscientização, e o projeto vem num mês muito importante, onde é o Abril Laranja. E o Abril Laranja é uma campanha de conscientização para a proteção animal, contra a crueldade e os maus tratos. A expectativa é que cerca de 26 mil atendimentos por ano possam ser feitos pelo ambulatório, em cuja implantação serão investidos 2 milhões de reais. Segundo antecipou a prefeitura, 2 micro-ônibus serão adaptados para finalidades médicas veterinárias e percorrerão simultaneamente diversas regiões da cidade, permanecendo alguns dias em cada região do município. Permínio se mostrou muito satisfeito com a aprovação da lei. Fico feliz, por ter feito ela de acordo com a lei, dentro da legalidade, e hoje ela se torna fato. De fato e de direito, a população tem esse direito, vai poder usufruir desse trabalho gratuito
queria deixar bem claro aqui, é gratuito pela Prefeitura, que vai atender toda a população de Campinas. Então, com certeza, a gente vai estar acompanhando, fiscalizando o Poder Executivo, que é a nossa prerrogativa como vereador, fiscalizar o Poder Executivo. Estarei fiscalizando sempre esses ônibus, onde vai estar, os ambulatórios, como que está atendendo a população, se está atendendo aquela quantia X de consultas que foi feita dentro do contrato. Então, em breve, será feita a licitação e estará em funcionamento, aqui na cidade de Campinas, o ambulatório veterinário móvel, que é uma grande conquista para toda a população que tem os seus animais ali e precisam de ajuda. E hoje é uma realidade. Como autor desse projeto de lei, fico muito feliz em estar atendendo a população com o nosso segundo mandato e fazendo leis importantes, principalmente na causa animal. A programação será definida pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por meio do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que será o responsável pela operação do ambulatório. O Conselho Regional de Medicina Veterinária também vai colaborar com essas definições. Na realidade, ele vai funcionar em vários bairros, até porque ele tira aquela característica de um hospital veterinário. O hospital veterinário ele ficaria somente em um lugar e seria centralizado ali. Então, às vezes, a população, principalmente a mais carente, as pessoas que não têm condições, para ela sair de um lado da cidade para ir até o veterinário, fica difícil. Então, agora, inverteu os fatores. O ônibus ambulatório veterinário móvel vai até a periferia, vai até o bairro da pessoa, vai circular em todos os bairros da cidade. Será feito, sim, um cronograma de atendimento através de pedidos da população, até porque é muito mais fácil o ônibus ir até o local. Sendo assim, vai ser distribuído através de logística na cidade, mas eu posso adiantar que o contrato de licitação está para ser feito com 26 mil atendimentos no ano. Então, durante o ano, 26 mil atendimentos será feito em toda a cidade de Campinas. Quero frisar muito bem, ambulatório veterinário móvel, totalmente gratuito para a população de Campinas. Em breve estará em funcionamento. Além de consulta e primeiros cuidados, o ambulatório oferecerá orientação sobre cuidados básicos com os animais, tratamentos preventivos, medicamentos e até procedimentos simples. Os tutores terão o direito a trazer o pet para um retorno no serviço. Cada veículo contará com 3 consultórios. A equipe será formada por um recepcionista e 3 médicos veterinários. Posteriormente, serão agregados outros serviços, como vacinação e também microchipagem. E Mirna, ontem, na quarta-feira, comandada pela Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, nós tivemos uma audiência pública. Foi a 9ª audiência pública para a prestação de contas da ENDEC no relatório de multas aplicadas aqui na cidade. Quem acompanhou tudo é Michel Murim, que traz as informações. O vereador Otto Alejandro, presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, conduziu a 9ª audiência pública em que a ENDEC apresentou o relatório trimestral de prestação de contas. Foram aplicadas de janeiro a março desse ano 154 mil penalidades. Esse número resultou em mais de 47 milhões de reais. 537 mil foram investidos em educação de trânsito, pouco mais de 12 milhões em fiscalização, cerca de 5 milhões em sinalização e, por fim, pouco mais de 11 milhões em planejamento. Essas informações estão no portal da transparência. No portal da transparência. No portal da transparência. Todo cidadão que quiser só entrar, tem acesso à transparência. Tem acesso, todas as informações estão lá. Otto também tirou dúvidas da comissão, um problema na área central. Teve caso aqui de chegar aqui que o rapaz saiu da Senador Saraiva e ele tomou 2 ou 3 multas já na Campos Sales a 47 km por hora. Então, a pergunta é essa, se já existe, já foi feito um estudo para ver essa viabilidade de a área central ter um limite único aí estabelecido. Com a revitalização da Campos Sales, que é algo que vai acontecer, a ideia já é também acertar essa questão da velocidade junto com a revitalização. O foco será nos alertas que serão enviados aos motoristas infratores. Nós vamos fazer a questão, por exemplo,
de enviar, antes de ligar um radar, se você for multado, você vai receber uma notificação antes avisando, ó, ali na questão na campanha da John Boy, né? Eu estou falando especificamente na campanha da John Boy. Se tiver qualquer radar novo lá, você vai receber um aviso, ó, você passou acima da velocidade, tenha cuidado, tal, antes do radar funcionar. Então, isso é uma questão que deve ser trazida como inovação, né? E por falar em audiência pública, hoje à tarde nós temos uma outra audiência também e reunião de comissão coladinho aqui com o nosso Câmara Notícia. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, acontece a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que discute hoje a ciência da Unicamp e o programa CEPID da FAPESP. A gente lembra que a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, responsável pelo financiamento de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no Estado. Essa reunião, então, será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas e logo mais, às 4h30 da tarde, a 13ª audiência pública, em que a Comissão de Constituição e Legalidade vai discutir um projeto que, inclusive, foi aprovado na última segunda-feira, que é aquela que trata da mudança do nome de maestro para regente da orquestra e traz também todos os critérios para que esse profissional fique à frente da Orquestra Sinfônica Municipal. Então, esses são os 2 eventos que acontecem nesta tarde e o resumo você vai acompanhar na segunda-feira, logo após a reunião extraordinária. Segunda-feira é dia da 21ª reunião extraordinária, sim, Gabriel, a partir das 9 horas da manhã, e nós temos 16 itens na pauta. A gente vai destacar aqui o projeto de autoria da vereadora Débora Palermo, que trata justamente da questão que vai tratar dos órfãos da violência doméstica. A vereadora propõe que tenha, assim como a gente teve aquele outro projeto na Câmara dos órfãos da Covid, que também tenha esse olhar caso tenham os órfãos do feminicídio, né? Então, essa matéria vai ser discutida na segunda-feira e também um projeto de autoria da Prefeitura que tenta desburocratizar a realização dos acontecimentos, eventos aqui na nossa cidade, com aí alvará de eventos, todas as regras, se pode ter sessões fotográficas e filmagens. Então, vai ter todo um regramento mais flexibilizado na cidade, que é a proposta da Prefeitura, e todas essas matérias você vai conferir na segunda-feira, às 9 horas. A gente lembra que primeiro vem o comunicado de vereadores, aquele período em que o vereador faz a inscrição na tribuna livre e fala pelo sistema de deliberação remota, e depois desse momento nós começamos então com a discussão e os projetos da pauta. Combinado então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Ótima sexta-feira de feriado, bom fim de semana. Segunda-feira então tem a reunião extraordinária. Câmara Notícias chegando por volta do 12h30 e até terça-feira, então, com todas as informações do Legislativo, do que aconteceu também na cidade de Campinas. Tá certo, combinado? Até terça-feira, um ótimo feriado, uma boa Páscoa para você. E o meu encontro com você é segunda-feira, às 9 horas da manhã, na abertura da 21ª reunião extraordinária.